Filosofia Espírita, volume 2. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Um livro espírita é sempre uma luz que se acende na escuridão da ignorância. É, pois, um ato de benevolência, a despertar os homens para a verdade. Estamos na época dos desdobramentos das verdades espirituais, nos quais deve colaborar a mediunidade em exercício, trazer à Terra novas mensagens sobre as coisas do Espírito. Sendo a revelação contínua, por que não falar mais, diante de tantas interrogações que surgem na razão, cada vez mais esclarecida? As alas conservadoras existem em todos os ramos do saber, no entanto, elas não impedem as renovações que aparecem com novas luzes de entendimentos, se fundam, tendo como orientador o Cristo, para que possamos conhecer melhor a Deus. A Bíblia foi um livro intocável por muito tempo. Só podiam falar dele os sacerdotes e os escolhidos por eles mesmos. Porém, o mundo espiritual, não aceitando a incubação das verdades, fez surgir a Reforma, como primeiro passo para tornar livre o sagrado livro de Deus. Custou muitas vidas essa liberdade, mas, quando se trata de ignorância, não existem outros processos, são lobos devorando lobos, para nascer a luz. E hoje temos milhares e milhares de livros inspirados naqueles pergaminhos sagrados, orientando e estimulando a humanidade à paz e ao amor. Mais tarde aqui, os que pretenderam libertar a mensagem de Deus, passaram a conduzi-la à sua conveniência interpretativa. As obras de Allan Kardec não tinham outro caminho que não fosse o progresso. E o tempo, que tem mais força do que todos eles, contribuirá para que a liberdade se faça quando o Senhor achar conveniente. As obras do codificador da doutrina dos espíritos não podiam ficar nas mãos dos homens, porque o destino delas não é o monopólio de pessoas, sujeitas à ignorância humana. Elas estão sendo, e continuarão a ser estudadas e assimiladas à luz da razão com beneplácito do progresso espiritual, e somos nós, encarnados e desencarnados, pela graça de Deus e pela bondade de Jesus, que estamos sendo instrumentos dessa continuação das obras basilares do Espiritismo. Não estamos subordinados a esse ou aquele medianeiro, servimos-nos do instrumento que o Senhor determinar, em qualquer lugar do país, em qualquer nação do mundo, desde quando esse aparelho mediúnico seja dócil ao chamado para os trabalhos de nosso Senhor Jesus Cristo, de consolação às criaturas e de instrução para todos os povos. Estamos confiantes no que já foi feito até agora, e continuamos a confiar, porque o nome já indica, doutrina dos Espíritos. Dispensa a favores de quem quer que seja, esse movimento doutrinário. Quem a ele se integra é que se beneficia através da caridade universal das mãos de Deus, sob as bênçãos do Cristo. O livro que ora apresentamos, da lavra de nosso companheiro Miramês, o segundo da série de muitos outros que deverão vir, mostra e comenta com muita simplicidade as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, ajudando assim, aos iniciantes, a entenderem melhor a obra básica desta maravilhosa doutrina, que estabelece seus alicerces no Evangelho do Divino Mestre. Abre, meu irmão, o Livro dos Espíritos, e lê a sua mensagem, para que a tua mente busque mais além o que as bênçãos do progresso te favorecem. Este livro é uma forma de caridade para os corações famintos de luz. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 1983. Capítulo 1, Livro dos Espíritos, Questão 52, Diversidade das raças e das coisas. A diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda, de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla da terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite.
As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. Todas as formas se integram e desintegram com frequência, pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou e nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse, para a nossa própria alegria. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para determinada faixa evolutiva das criaturas e dos próprios animais, vegetais e minerais. Primeiro, uma raça humana desceu para a carne, com certo preparo no mundo espiritual, para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois, foram reforçados os caracteres próprios do local onde foram chamados a viver. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atende às heranças do empréstimo biológico. Tudo que existe na Terra foi idealizado nos planos do espírito por engenheiros siderais, que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para sua própria segurança. Bastou que o mundo dos espíritos preparasse um casal de seres de cor, para que reinasse uma prole enorme na região escolhida. Assim ocorreu com todas as raças de todos os viventes que existem na Terra. Bastou que os benfeitores espirituais, em nome de Deus, materializassem uma semente de uma determinada espécie, para que ela enchesse a Terra com infinitos descendentes. Assim sucede em todos os reinos. Aí está a chave da diversidade das coisas, de tudo que existe no mundo e nos mundos. O Senhor assegurou para tais diversidades os climas correspondentes, criando a lei da afinidade para sustentar assim aquilo que deveria ser. Deixou para o homem alguma coisa a ser feita, no sentido de que ele pudesse cooperar nessas mudanças, formando novos tipos de acasalamento de raças diferentes, como também animais e plantas, dando novas cores às belezas já estabelecidas pela divindade. Deves estudar mais a natureza, no livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que ele te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida, com a capacidade de revelar gradativamente as leis, na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Capítulo 2, Livro dos Espíritos, Questão 53, Nascimento do Homem. A raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra e, em épocas variadas, invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir despertando seus talentos em estado de sono, no centro da alma. Observa a filogenia das espécies e notarás as variações das coisas e dos seres viventes, na procura do mais perfeito, que a razão te dará resposta. Tudo é movido para a frente, tudo empreende jornada procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e, certamente, é vontade de Deus. As raças surgiram por afinidade a determinadas regiões, e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino,
como se fossem o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais assistência aos homens do que estes possam imaginar. Procuram por todos os meios para colocá-los nas escolas, onde poderão ser educados e instruídos, e se empenham, com todos os esforços, para que a humanidade reconheça sua filiação espiritual. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado por entidades espirituais, de acordo com tuas intenções. Porém, mesmo que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não te perde de vista, e na hora exata te chama a realidade, induzindo-te para diretrizes elevadas, por meios que eles conhecem serem os melhores. Mesmo que a marcha seja árdua, ninguém se perde. Todos, algum dia, aquecerão no peito o sol do entendimento, onde nascerá o Cristo dizendo: a paz seja convosco. E encontraremos Deus dentro de nós. As diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranja. As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras, e essa disposição foi entregue aos homens. É, pois, a tua parte. E nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. O comércio, que hoje se estende por todas as nações da terra, é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor em outras raças, aquele direito por que lutam, a fim de o preservarem, em benefício próprio. É bom que vejamos que a natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação, que na outra não existe, que propiciou faculdades de trabalho a determinadas raças, coisa que outras encontram dificuldades de execução. Pelo princípio do assunto que tocamos, podes deduzir outras coisas. E tudo isso, para que se processassem as trocas, muito comuns entre os povos, e com isso, a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo. Tão falado no Evangelho necessário à paz das nações. O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia, são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. Capítulo 3, Livro dos Espíritos, questão 54, Fonte Universal. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Se, porventura, alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos nela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus, certamente que o somos. E são esses laços de originalidade que nos levam a amar aos nossos semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão ao nosso Pai que está nos céus. Além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens, ela avança e domina todos os reinos da natureza, naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa uma troca interminável de valores, que amplia cada vez mais as forças que nos sustentam a todos. E saindo da faixa em que vivem, os homens podem regalar-se, por serem irmãos igualmente dos anjos, agentes divinos do Senhor, que trabalham e alimentam a vida em todas as direções do infinito.
A humanidade atual está ansiosa para conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente, porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira, para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada, mas, a porta de ouro por onde deves entrar, na senda da busca, não está fora, mas dentro de cada criatura, não está longe, mas ao toque das mãos. Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura, com a perfeição das suas próprias mãos. Nunca fez algo imperfeito, por ser Deus. Todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte, nasceram de um só elemento primitivo, que o cinetismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse com todo vigor, em nuances indescritíveis, na lavura do Senhor. Eis aí a igualdade de tudo que vive e se manifesta no universo. No esquema divino ninguém está perto ou longe, todos estamos na eternidade juntos, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal, como filhos da luz. A lei de amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes, como as necessidades que temos das vidas dos outros, na terra e nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação nos traz a carência de muitos valores e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega, e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Precisamos e temos necessidade de viver juntos, e desse encontro com os nossos semelhantes, se processa uma troca de experiência, que abre nossos caminhos ao alcance da paz. Somente a ignorância induz a criatura à separação. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala de ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e carregados de espinhos, não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir, quantas vezes nos convier, que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Capítulo 4 Livro dos Espíritos, questão 55, Mundos Habitados. Dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Tudo que saiu das mãos do Criador esplende vida. No entanto, em se tratando de vida física, com pelo menos as aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções. Se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nela construídas, e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente, que nem todas. Muitas delas estão desabitadas, outras foram feitas com determinados objetivos que não o de moradia, outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E, assim, sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis. A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado, nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina. Quando tivemos a ventura de constatar mundos habitados por seres com aparência idêntica dos companheiros da Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois, se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado pelo saber. Cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso para conhecer outros mundos, e o prêmio dos esforços consecutivos será as próprias descobertas. Entre mentes, é preciso que os cientistas materiais descubram-se e ensinem aos seus irmãos a se descobrirem. Cada espírito é um universo em miniatura e as leis de fora são as mesmas de dentro das almas. Basta sejam estudadas e respeitadas, para que a luz se faça nos caminhos das criaturas. O que existe fora, existe dentro,
O que está no alto está no baixo. O empenho na terra é o de educar os outros, o que muito louvamos, mas necessário se faz que nos eduquemos em primeiro lugar. Quando estamos viajando, temos de aprender primeiro os caminhos do lugar objetivado, e os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores começa por dentro do coração. Muitos insistem, perguntam e estudam as prováveis vindas de seres superiores à Terra, por veículos siderais, e mesmo nos perguntam se são prováveis essas visitas. Respondemos que sim, com toda certeza. No entanto, é necessário o preparo, e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é a melhor cartilha para tal empreendimento. Podes trocar experiências com irmãos de outros mundos, essa é a lei, mas é bom te conscientizares do que deves fazer dessas experiências assimiladas dos companheiros de pátrias mais elevadas que a tua. E quando alcançares igualmente outros mundos, que estejas preparado para levar a mensagem da fraternidade nas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para com os outros, no serviço do bem imortal. Deus está vendo tudo o que se passa em todas as suas casas, por intermédio dos seus agentes, que moram em todos os mundos, e através das leis que palpitam em toda a criação. Capítulo 5, Livro dos Espíritos, Questão 56, A Constituição Física. A constituição física dos mundos que circulam no universo apresenta algumas diferenças, principalmente naqueles que não são da mesma idade sideral. A matéria primitiva é a mesma em todos os mundos. A maturidade é que modifica a sua composição. Podemos observar pelos olhos da própria ciência oficial da Terra, pelo trabalho que realiza nas suas pesquisas sobre os planetas vizinhos, que são encontrados neles, segundo seus aparelhos de observação, elementos que existem na Terra e, certamente, outros que escapam às sensibilidades dos instrumentos dos homens. Entretanto, os próprios cientistas revelam as diferenças na atmosfera, umas mais pesadas, outras rarefeitas, as diferenças na gravidade e a liberdade que têm os raios cósmicos, por não encontrarem a camada protetora de ozônio, de que a Terra foi merecedora, a falta de mares e, consequentemente, de vegetação, não sendo constatada a presença dos animais. Há muitos mundos que já foram habitados e vivem em outra função que não é a de moradia para espíritos reencarnados. Entretanto, no fundo são todos iguais, por terem nascido da mesma fonte universal, por terem saído das mãos benfeitoras de Deus. As revelações para os homens deverão ser gradativas. Somente o tempo pode nos dizer quando devem ser descortinadas determinadas verdades. A verdade fora do momento é bem pior que a mentira, cabendo aos instrutores da humanidade regular as mensagens e estabelecer os momentos das revelações. No momento, saber ou não, se os mundos são constituídos dos mesmos elementos, pouco importa. A urgência da atualidade é outra bem diferente, é estudar o amor, analisá-lo e vivê-lo, ou procurar viver essa virtude por excelência. O de que mais precisamos é, pois, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no coração, e que ele seja pregado em toda parte, de todas as formas que já existem no mundo. É pura pretensão julgar que estamos com a verdade e as outras religiões e filosofias de posse somente da ilusão. Todos temos trabalhos a realizar diante de Deus e de nossa consciência. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Condenar quem está fazendo o bem é querer impedir a sua propagação. A perfeição ainda escapa aos nossos sentidos, mas devemos buscá-la com todo o ânimo, com toda a boa vontade. O Livro dos Espíritos é um manancial onde poderemos buscar assuntos e conversar sobre as belezas da criação e das suas leis naturais. Todavia, há muitos livros que devem ser respeitados pelas doutrinas que revelam e pelos conceitos que expõem, que devem merecer o nosso respeito e a nossa atenção. Há certas palavras que, por vezes, foram alteradas nas obras básicas, por haver dificuldade da interpretação do sentido das mesmas.
Quantos dicionários da mesma língua não diferem no sentido das palavras? A constituição física dos mundos tem algumas diferenças, porém, tem muito mais igualdade do que diferença em tudo que se refere, desde a forma até os elementos. Certas mudanças ocorrem por força da maturidade da própria matéria, pois esta é uma lei em todos os globos do universo. Não estamos com isso deturpando respostas dos espíritos, que foram dirigidas a Allan Kardec, sim, querendo colocar mais luz no assunto, para que o leitor se inteire da verdade. A nossa conversa é para valorizar as leis que existem em toda parte, e não destruí-las. É para procurar ajudar no esclarecimento do que foi dito, e não contradizer. Capítulo 6, Livro dos Espíritos, questão 57, Organização Física. Certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos, na escala de amadurecimento. Se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais dos pesados manjares dos homens na Terra, é lógico que a organização fisiológica tende a ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos como estômago, intestinos, etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. O mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução, e isso não altera nada nas leis naturais, antes, as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças, em se tratando dos diferentes reinos da natureza, e mesmo nestes reinos, notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida, para que não se expressem violência. Tudo obedece a um ritmo de ascensão sem quebra de harmonia, que é a base da própria vida universal. A razão nos pede para observar os nossos ancestrais quando movidos em corpo físico. O tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida, e agora, na velocidade da época em que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos, e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor, em todos os reinos da criação de Deus. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma, por todos os quadrantes do infinito, mas, obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Escrevemos o que sabemos, mas nem tudo o que sabemos podemos escrever. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala que já atingimos. O Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto criou as leis que as regulam e assistem, e nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo, tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina, só que estamos em estado de despertar. Em uns já afloraram maiores valores, em outros menos, mas carregam consigo todos eles, como bênção do doador maior. Não podes pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor,
para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Capítulo 7, Livro dos Espíritos, questão 58, a vida e a luz. O Sol não é a única fonte de luz do universo. Até as crianças deste século conhecem esta realidade. As primeiras lições de astronomia nos ensinam essa verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Os sóis são inumeráveis na extensão infinita da criação. Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na quarta, terceira, segunda e primeira, sem estar ao par da quantidade dos sóis, mas, para dar uma ideia, são do nosso conhecimento bilhões deles, alguns iguais ao nosso e outros em melhores condições, onde se concentram energia, dando e alimentando vida em todas as direções do cosmo. Ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor não existe vida, que onde falta luz visível, escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior, elas vivem na própria luz que as circunda. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando, bem como existem planetas inferiores em comparação com o teu, em que os seres, se podemos dizer, humanos, estão desabrochando os primeiros traços da razão, e a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimentos, água e tudo mais, nas mesmas condições. Deus fez de tudo com abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às suas leis. Cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis, no tempo e no espaço, por motivos diversos, e essas diferenças é que tornam o universo em harmonia e beleza indescritíveis. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. É certo que existem muitos segredos a desvendar, e sempre vão existir, pois eles nos dão esperança e nos fazem trabalhar, buscando a própria vida na sua plenitude. A vida não depende da luz do modo que pensas, a luz é que depende da vida que a sustenta e dá expressão no universo. Nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais às da Terra. Nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem de carbono, ar, água e outros elementos indispensáveis ao corpo na Terra. Isso seria diminuir a sabedoria de Deus que, assim como fez o clima da Terra, para viverem nele o homem, o vegetal e os animais, poderia fazer mundos diferentes para viverem neles outras raças com corpos compatíveis com o ambiente. E essa é que é a verdade. Não penses que o homem é o rei da criação, todos são irmãos, na irmandade divina do tempo, porque tudo o que existe saiu das mãos generosas do Criador. O teu sol, em comparação com a grandeza de outros que brilham no infinito, não existe. É uma simples luz bruxuleando no universo, como que riscada por um fósforo. E tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos, nem conhecermos outra expressão que lhe possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas, e cabe a nós buscar seus valores permanentes. Podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura, que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor vibra em tudo, e é tudo que vive. Capítulo 8, Livro dos Espíritos, questão 59, o dia da criação. O dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapa a qualquer inventiva que deseje oferecer os dados exatos, para a curiosidade humana. Alguns escritores modernos atiram críticas desrespeitosas ao velho livro iniciado pelo legislador hebreu, por este dizer que a Terra foi feita em 6 dias apenas. Esquecem-se esses defensores da verdade que a própria verdade, em se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade,
para não ser um veículo de perturbação. Muitos segredos existentes na Bíblia estão em forma de parábolas ou envolvidos na letra, para oferecer conforto às variadas classes de criaturas. Encontramos esse processo de comunicação no próprio Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou as parábolas para falar à multidão. Esse modo de falar por vezes atravessa séculos e mais séculos, conduzindo a mensagem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo se refere aos ansiosos pela verdade. A própria ciência moderna nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Vejamos a transformação do carvão em diamante, feita pela natureza em milhões de anos. Nada feito com violência. Observemos a petrificação de animais encontrados nas rochas, e a própria pedra que já foi água em passado de difícil demarcação. Se o crítico de hoje se colocasse no lugar de Moisés, o que iria escrever sobre a criação? Talvez os mais endurecidos dissessem que não escreveriam nada, para não dizer da forma que foi dito. Por isso é que nenhum desses foi Moisés, porque era preciso iniciar, do modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador foi um instrumento dos espíritos superiores. Deu início a uma obra grandiosa que persiste até nos dias em que vivemos, admirada e seguida, respeitada e comentada, vivida e interpretada à luz de todas as épocas. O fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens que ainda não alcançaram o bom senso, pois ele existe em todas as religiões, se não na própria ciência ou filosofia. Compete a cada um de nós um estudo sério sobre a matéria e uma meditação respeitosa sobre os assuntos ventilados no livro sagrado, chegando à conclusão de que o bem feito por ele em todo o mundo ultrapassa as nossas esperanças em outras fontes. O próprio Jesus a chamou de lei, dizendo: "Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento." E o Novo Testamento sentiu-se seguro ligado ao Velho, como criança obediente ao Pai, para depois ajudá-lo no seu roteiro de novas eras. O Mestre tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi ele mesmo, do mundo espiritual, quem enviou Moisés e os profetas, no anúncio de todas as verdades, do modo que elas foram pregadas, para depois consolidá-las com a sua própria presença, que o mundo recebeu como um prêmio dos céus, para nunca mais se esquecer dessas bênçãos de Deus aos filhos da terra. Não te preocupes em demasia com o dia da criação, na exatidão do termo, nem com o momento em que foi criado o homem, e sim, com a urgência do despertar interior das criaturas, dos valores imortais do espírito, onde mora Deus no trono da consciência. Adão é, pois, um símbolo da criatura, podemos tê-lo como um tronco de raça, como houve muitos. Quem desejar descobrir qual foi o primeiro homem, que faça isso primeiro. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida, que a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Que Jesus nos abençoe. Capítulo 9, Livro dos Espíritos, questão 60. As divisões dos seres. As divisões dos seres são inumeráveis, no reino da Terra. Contudo, eles se encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. As divisões dos reinos são escalas, onde cabe a cada um existir e viver do modo que a sua constituição comportar, pelo despertar de valores existentes na gradatividade das eras. Os seres a que chamamos inorgânicos estão se preparando, no seio do tempo, para alcançarem organismos compatíveis com as suas necessidades de viver melhor. Todos os seres da Terra, todos os animais e mesmo as plantas, começaram há milhões de anos como sendo unicelulares, para depois serem transformados em formas variadas, pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade, espíritos angélicos que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. Classifica-se, na Terra, por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar etc. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto, esses seres têm uma grande atividade interna,
A vida no seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. O espírito passa por uma fileira interminável para alcançar a razão, dom que veio se transformando nesta viagem, por leis que ativam e regulam as qualidades da alma. Os seres que têm movimento próprio se encontram em uma escala mais elevada de vida. A árvore está em estado de sonho, com o seu psiquismo em fase de formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos, como os externos, e o próprio instinto se consagra em uma escala maior do que nas árvores. Os homens já mostram as claridades evolutivas como criaturas superiores, porque são dotados de razão. Nesses, a inteligência se manifesta pela força da evolução, se é bem o termo traço, que põe a pensar todos os sábios do mundo, principalmente os materialistas, que sempre perguntam no silêncio dos laboratórios, de onde vem a inteligência. Somente a presença do espírito no corpo pode responder. Verdade é que eles ainda não acreditam. Mesmo vendo e tocando, negam por imaturidade espiritual. Deus não fez nada escondido. Nós aqui não temos qualidades para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém, a maturidade nos confere os meios de descobrir segredos escondidos desde o princípio, nas dobras do próprio tempo, de acordo com as nossas necessidades. Não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem a seu tempo, por aqui a essência daquele que nos criou a todos. Toda a sabedoria parte de Deus, todo amor está nele, que é a fonte. Toda a vida promana de seu seio. Os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na terra é criação daquele que sabe mais que todos nós, e nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Enquanto vigorarem o egoísmo e o orgulho nos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra, e os mais miseráveis são os usurpadores dos bens que não lhes pertencem. E foi por essa necessidade de melhorar os sentimentos dos povos, que Deus enviou seu Filho do coração para nos ensinar a viver, nos moldes que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Queremos dizer a todos que possam nos ler, que a vida existe em tudo que foi criado por Deus, no grau que a forma certamente atingiu. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 61, matéria diferente. Há diferentes estados da matéria, dependendo do grau que ela se encontra na pauta da ascensão. Entretanto, em se buscando o princípio, ela é a mesma em qualquer lugar a que foi chamada a servir. O agente ideador de todos os corpos que buscam a perfeição é, pois, o movimento. As forças se intercruzam em um campo formado pelo cinetismo e formam corpos diferentes, com diferenciação na própria matéria. Essa é a riqueza das coisas que foram estabelecidas pelo grande arquiteto do universo. A inteligência suprema é sábia e soberana, e se nós outros achamos que existem muitos segredos na natureza, na verdade existem muito mais do que imaginamos. É, pois, infinita a lavoura de pesquisas. O que os homens, e nós mesmos, já conseguimos entender e, por vezes, dominar, ainda não é um traço na imensa escrita divina nas mãos dos arcanos da divindade. Os corpos orgânicos e inorgânicos mostram alguma diferenciação no que toca à sua presença, todavia, nos seus fundamentos é a mesma matéria primitiva a obedecer ao tempo, a força da gravidade é o agente universal que encontra campo de afinidade na profundidade do seu seio e ali ativa outros movimentos, objetivando o despertamento dos valores que em tudo existe, doados pelo amor daquele que nos deu a própria vida. Devemos saber que toda a matéria é visitada por fora e por dentro por esse agente universal. Entretanto, nos corpos que já mostram maturidade e que passam a ser corpos orgânicos, ele encontra a coesão, animalizando a própria matéria e dando aspectos de mais vida. Ele, esse agente divino,
é que ele faz surgir movimento próprio, caindo o corpo na classificação de outro reino, que é o dos corpos orgânicos. O que tentamos escrever sobre esse assunto são leves traços, para que possas achar onde enfiar a linha na agulha e costurar livremente a vida toda. Cada criatura é um pesquisador, e é da sua obrigação estudar, meditar, examinar e chegar às conclusões que correspondem à verdade. Cada um de nós temos de dar a nossa cooperação na grande estrutura universal do saber, porque todos nós estamos procurando saber o que Deus escreveu no grande livro da natureza, e isso é altamente compensador. Desperta no nosso coração uma alegria grandiosa pelo domínio que vamos alcançando nas direções que nos compete percorrer. Não podemos nunca desprezar a matéria. Ela é o primeiro passo para o nosso aprendizado. Se o espírito não precisasse da matéria, ela não existiria. O espírito é irmão da matéria em toda a sua extensão de vida. A luz é irmã das trevas, onde quer que estejam essas duas forças. E Deus é Pai de tudo que existe e que, porventura, venha a existir. Tornamos a repetir que a matéria primitiva é a mesma onde quer que estejas. Ao sair da fonte universal, ela vai tomando caracteres diferentes até chegar à sublimação. Em todos os planos existe matéria, na rarefação que o progresso a faz atingir. Não podemos separar a matéria do espírito em nenhuma circunstância. Como não podemos nos separar da fonte de vida que nos gerou, Deus é Deus de tudo e de todos. A matéria nos corpos orgânicos está animalizada, nos diz o livro dos Espíritos, e ela, nos corpos psíquicos, está espiritualizada. Para que entendas melhor essas leis, deves somente entrar pela porta do amor, que as tuas faculdades de entendimento abrir-se-ão até desconhecido. E cada vez mais avançarás em direção a Deus. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, Questão 62, A animalização da matéria. Já dissemos e tornamos a repetir, o agente divino interpenetra tudo. Ele é como que o hálito de Deus auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes. No entanto, a matéria é mais ou menos amadurecida. Com ele afiniza e fica em estado de vivência animalizada, em um processo que a própria ciência deixa escapar, por enquanto, nas suas pesquisas, mesmo as mais profundas. Todo espiritualismo, e principalmente a doutrina dos espíritos, nos fez entender o respeito que devemos demonstrar por tudo que existe, porque em tudo existe igualmente o traço da divindade, para que a vida lhe prolifere e esplenda nas belezas que os seus desejam. Nada existe por si só. Em cada coisa e em cada alma, a proteção de Deus não se faz esperar. Ele é presente em todos os instantes, nos inspirando e protegendo, em todas as modificações e avanços espirituais. Allan Kardec, na sua razão profunda sobre quaisquer temas a analisar, sentiu a profundidade das respostas dos espíritos superiores, diante das suas perguntas inteligentes, e viu um novo mundo a se abrir para a religião, a ciência e, certamente, para a filosofia, procurando por todos os meios possíveis ajudar a erguer esse grande edifício doutrinário, capaz de esclarecer o mundo todo, por vias já usadas antes, mas não disciplinadas. Nós vivemos, esta é a verdade, ligados a vários mundos e em plena comunicação com eles, e eles conosco, mesmo inconscientemente. Quando passamos a ter conhecimento disto, as comunicações melhoram, e as trocas de experiências se fertilizam em um processo de simbiose consciente, no qual o amor e a verdade se manifestam com maior solicitude. Existem véus para serem soerguidos em todos os campos do saber, esperando de nós a disposição de alunos corajosos e trabalhadores, para saber e compreender os deveres diante das realizações e dos nossos compromissos. O espírito desejoso de conhecer a si mesmo e o ambiente onde vive é aquele que está disposto a dar o primeiro passo na eternidade dos esclarecimentos espirituais, e não perde tempo, no tempo que passa a nosso favor. A matéria é a presença divina à nossa frente.
Pode-se dizer que é o seio da geração que transforma constantemente os seus próprios valores, em claridades benfeitoras. Tudo na vida é fecundado. O sexo vai desde a forma unicelular até os anjos, em uma ascensão de esplendor, dando e fazendo ambiente para que a vida se expresse nas bênçãos de Deus. O princípio vital fecunda a matéria, que vira mãe por se consubstanciar em movimento, expressando a vida com maior fulgor e mostrando tonalidades de belezas em todos os seus gestos e que, consequentemente, busca outras formas mais elevadas. O estudo das transformações já é fascinante, e se torna muito mais, quando nos conscientizamos destes valores em nós mesmos. O ser espiritual, encarnado ou desencarnado, quando começa a autoeducação, no silêncio de cada dia, sem reclamar, sem discutir, ou sem exigir, mesmo em detrimento de sua própria paz transitória, com espaço de tempo acenderá uma luz no seu próprio céu interior, em conexão com a luz que sustenta e gera vidas, que lhe bafejará todo o ser, garantindo-lhe uma paz imperturbável no coração e no reino da consciência, mostrando-lhe que valeu a pena sofrer, lutar e confiar no trabalho empreendido por dentro, porque todo o exterior passou a lhe obedecer, para a conquista da felicidade que todos almejamos. Abençoemos a matéria, pois ela é nosso veículo de trabalho e de esperança. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, Questão 63, O Agente Divino. Deus, o sustentáculo da vida em todos os quadrantes do infinito, deixa escapar disso um agente divino, cujo fulgor não podemos descrever, pois, os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo na sua totalidade absoluta. Podemos passar a chamar esse fluido puríssimo de força cósmica que, desde que nasce das mãos do divino doador, dá início às suas intermináveis modificações, visitando, aqui e ali, todos os departamentos da casa do Senhor. A força vital muito falada em O Livro dos Espíritos é a filha da matéria universal, já também modificada. Esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe movimento e esta lhe dá ao seio, em um estado de fecundação valorosa, correspondendo, assim à própria vida. Quando a matéria assimila a vitalidade, ela modifica a sua interesstrutura, e abre-se como uma flor na sensibilidade peculiar ao princípio da vida que ali fecundou, pelo beijo da luz de Deus. A matéria, para receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização pelo fluido vital, intermediário entre um e outro, ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Se Deus opera constantemente na sua posição de soberano do universo, tudo se move, para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. A matéria bruta é o primeiro estágio, o tempo a coloca em estado receptivo, e a força vital dá-lhe-á movimento. Assim, ela avança pelo desabrochar das suas qualidades intrínsecas, buscando vida, modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao espírito imortal, na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus. A própria Bíblia afirma essa verdade, e ela realmente é filha do Criador em todos os seus aspectos. Tudo se processa em variadas concordâncias, na luz universal. Devemos estudar para conhecer, para discernir, e a razão não deve ficar estática, ela também obedece à lei da ascensão, a que chamamos de evolução, caindo com o tempo em um reino mais amplo, o da intuição. Esta avança com o tempo e nas bênçãos do espaço, buscando pela maturidade o estado de conscientização, que é o fenômeno da consciência, antes dividida em vários estágios, em um só volume unificado, reunindo todas as experiências absorvidas em inúmeras reencarnações, mostrando todas as qualidades como em um livro, a quem quer que seja. É a luz em cima do alqueire a que se referem os ensinamentos do Senhor Jesus. Temos muito que aprender, todos nós, na qualidade de alunos do grande mestre, e é isso que devemos buscar todos os dias, meses e anos. Porém,
Aprender sempre com amor, na causa e pela causa de Deus. Estamos em um começo difícil na estrutura em que nos apoiamos. Estamos passando pelas dificuldades que criamos em um passado distante, mas, se soubermos desempenhar esses deveres, alcançaremos a vitória e uma explosão de luz vai acontecer no nosso mundo íntimo, abrindo portas para a nossa libertação espiritual. Convém a nós outros aproveitarmos o tempo que passa, pisarmos firme no batente da porta que se nos abre para a luz, e, se a lei em todo o universo é de modificações, compete a nós todos entrar e respeitar essa lei, modificando o nosso mundo íntimo, nas regras estabelecidas por Jesus, ao alcance de Deus. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 64, a terceira força. Entre a matéria e o espírito existe uma terceira força que recebe variados nomes, inclusive este, energia vital. A força vital percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances e sensibilizando-o, para que o espírito possa nele morar temporariamente e dominá-lo em todos os seus impulsos. E graças a essa incorporação do espírito na matéria, onde a maturidade se dá na alma e por força evolutiva da mesma, vão se criando novos corpos, de acordo com as necessidades que o espírito manifesta, atingindo a sua plenitude. Entretanto, a matéria primitiva continua a ser a mesma em todos os estágios de vida manifestada. As diferenças são processos criados pela natureza, de conformidade com o anseio do ser na sua ascensão para Deus. A força vital é um agente divino, na divina extensão do universo, filha do fluido cósmico, que nasce nas mudanças de vibrações ideada pelo grande soberano. Entretanto, é bom que fique bem claro que, por trás de todas as mudanças de comportamento da energia divina operam as mãos dos engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos, encarregados na cocriação do Senhor de todos os mundos. É de se notar que todos os ensinamentos espiritualistas modernos e antigos, que conhecemos por filosofias e religiões, falam do tríplice aspecto do universo, matéria, energia e espírito. São valores que se confundem, e um não pode ter vida sem o outro. Essa é uma realidade dentro do ninho cósmico. O espírito, para comunicar ou manifestar-se na matéria, tem seu agente propondo a sensibilidade entre um e outro extremo. Esta é uma lei estabelecida em tudo. Mesmo no mundo haverá de existir os intermediários, para que se processe o equilíbrio e a harmonia. Basta meditarmos no que tange a vida na Terra, nos seus lances diários, para que possamos nos certificar dessa verdade. A terceira força. A luz do Sol não pode vir diretamente à Terra. Ela é polarizada no sentido de seus raios serem mais úteis, como benfeitores que são. Desta maneira, é coada por um terceiro corpo em forma de gás, para que a vida se regale e cresça em profusão, em todos os sentidos. Em um lar existem pai, mãe e filhos. Faltando uma destas forças de vida, começa a surgir a desarmonia com mais frequência. No comércio, sempre existe o intermediário. Este é quem classifica a mercadoria, dentro de tais responsabilidades. Até no amor na terra, e mesmo nos céus, existe o terceiro agente, que são as leis que garantem essa amizade divina, estabelecendo direitos e deveres para os que se dispuseram a se amar mutuamente. A vida é uma sublimidade. Quem quiser vivê-la sob todos os aspectos, observe a harmonia do universo. Copie sua cadência e procure viver e respeitar todas as suas nuances. Quem fugir das normas da natureza divina criará situações de difícil solução, em todos os seus caminhos. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos indica que fora da caridade não há salvação. A caridade se realiza quando respeitamos todas as leis criadas por Deus, para garantir e sustentar a sua grandiosa criação. Fugir dela, ou delas, é procurar sofrimentos em toda parte. Somente voltando à casa do Pai, somente nos voltando para as coisas naturais,
é que a consciência nos dará trégua, nos deixando em uma tranquilidade imperturbável. A felicidade tem raízes na obediência, que é filha do amor. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 65, o princípio vital. O princípio vital tão comentado em O Livro dos Espíritos nasce, como ele mesmo afirma, do fluido universal